Aleluias. Amém? Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Vamos falar mais uma vez? Diga: Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Você crê mesmo? Então aplauda Ele mais uma vez. Aleluias. Pode se assentar, amém, irmãos? Agora nós vamos entrar na palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, no capítulo 1. Nós vamos falar sobre uma pessoa extremamente prudente, que literalmente construiu uma casa, mas não qualquer casa. Uma pessoa que foi incumbida a reconstruir o templo do Senhor. Esdras, no capítulo 1. Nós quase não lemos, né? A gente não fala muito sobre Esdras. Mas quando você tiver um tempo, irmãos, estudem o livro de Esdras. Tem apenas 10 capítulos e é um livro poderoso. É a terceira vez que eu estudo esse livro, irmãos. E a cada vez que eu estudo, o Senhor ministra ao meu coração. Quem achou aí diz amém? Esdras, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5 apenas. A palavra do Senhor diz assim: o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nestes termos: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para cumprir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. No versículo 4. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também todos os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos sabem que o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Nós conhecemos a história que um certo dia Davi, ele olha para a sua vida, ele olha para o seu reino, para o palácio onde ele habitava, e ele faz uma oração e ele diz assim: olha, eu não estou fazendo algo certo, porque eu tenho uma casa para habitar, eu tenho um palácio para morar, mas a arca da aliança, a presença de Deus, não tem aonde ficar. Então Davi, ele sente no seu coração a necessidade de construir um templo para abrigar a presença do Senhor. Quando Davi apresenta isso diante do Senhor, Deus fala para Davi: Davi, a sua ideia é muito boa, a sua ideia é louvável, mas você não pode construir uma casa para mim, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mas o seu filho, cujo rei será, o sucessor desse reinado, Salomão, ele irá construir uma casa para mim. E a palavra do Senhor diz que Salomão então começa a trabalhar na construção do templo, o primeiro templo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que esse templo ele foi tão luxuoso, que ele foi tão bem construído, que ele ficou conhecido em todos os lugares. As pessoas vinham de outros reinos, de outras partes do mundo para visitar o templo. Tamanha era
a grandeza daquele lugar. Mas a palavra do Senhor diz que em um momento da história do povo de Israel, o povo é levado cativo para a Babilônia. E a palavra do Senhor diz que eles ficam por um longo tempo naquele lugar. E nesse momento, o templo é destruído. E quando o povo está sendo cativo na Babilônia, durante 70 anos, a palavra do Senhor diz que eles choravam muito. Que eles tinham um coração entristecido, porque eles não tinham mais um templo para poder adorar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando o rei Ciro assume a liderança, quando o rei Ciro assume o reinado, a palavra do Senhor, conforme nós acabamos de ler aqui, diz que o Senhor despertou o coração do rei Ciro para que ele libertasse os israelitas da escravidão, aliás, que ele libertasse os israelitas que estavam sendo exilados naquele cativeiro na Babilônia, para que eles voltassem para Jerusalém e pudessem reconstruir o templo. Até aqui vocês entenderam, irmãos? Então, pela palavra do Senhor, Deus usa um rei, Deus desperta no coração daquele rei, aleluia, e esse rei, ele escreve um decreto, dizendo então que o povo, depois de tantos e tantos anos, poderia retornar à sua terra natal e reconstruir o templo. Aquilo que tanto eles sentiam falta, aquilo que tanto machucava o coração deles. E a palavra do Senhor diz, aleluias, que quando o rei, ele é movido pelo seu coração, imediatamente ele faz esse decreto, ele começa a divulgar esse decreto e logo em seguida o povo volta para Jerusalém. A palavra do Senhor também diz, irmãos, eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas eu volto a dizer, leia na sua casa o livro de Esdras. A palavra do Senhor diz que quando o rei Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo, ele teve a audácia de também entrar no templo e pegar os utensílios sagrados, os utensílios que eram santos, que eram usados na preparação dos rituais que aconteciam dentro do templo, utensílios que foram separados para honrar o nome do Senhor. Quando o rei ele faz esse decreto, ele coloca no decreto que quando o templo fosse reconstruído, eles iriam colocar de novo cada utensílio no seu devido lugar. O templo seria reconstruído e cada coisa iria ser colocada no seu devido lugar. A palavra do Senhor diz que o povo volta e eles começam então a trabalhar na construção do templo. A primeira parte do templo, irmãos, que o povo resolve reconstruir foi o altar. Eles se ocuparam primeiramente em reconstruir o altar. Sabe por quê, irmãos? Isso está na palavra do Senhor. Porque eles sentiam saudade de oferecer holocaustos ao Senhor. Eles sentiam saudade de consagrar ao Senhor, de exaltar a grandeza do Senhor. Eles sentiam saudade de apresentar diante do Senhor, aleluia, os holocaustos como forma de agradecimento e também de apresentar diante do altar do Senhor os seus projetos, os seus sonhos. Então eles se ocupam primeiramente em reconstruir o altar. Quando eles reconstruem o altar, a palavra do Senhor diz que eles se juntam e todos começam a oferecer sacrifícios ao Senhor. Todos começam a oferecer holocaustos, todos se alegram, todos começam a adorar o Senhor, porque uma parte daquele projeto, o projeto cujo Deus tinha dado ao rei de reconstruir o templo, uma parte havia sido concluída. E em seguida, eles começam agora a trabalhar na reconstrução do restante do templo. Mas a palavra do Senhor diz que algumas dificuldades começam a aparecer. A palavra do Senhor diz que Deus, ele vai levantar um homem chamado Zorobabel. Quem já ouviu falar desse homem? Gente, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem, talvez naquele tempo, um homem que ninguém dava crédito. Um homem que passava desapercebido, mas que o Senhor conhecia, assim como o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui nessa noite, conhece as intenções do nosso
nosso coração, Deus resolve levantar Zorobabel para ser o líder naquela construção. Olha, veja só, Deus desperta no coração do líder, aleluias, a necessidade de reconstruir o templo, mas não é o rei que vai reconstruir. Deus levanta um líder no meio do povo para liderar aquela reconstrução. E Zorobabel, ele tinha um auxiliar. Talvez na sua Bíblia vai estar escrito Josué. Na minha Bíblia está escrito Josuá, mas é a mesma pessoa. Então Josué, ele começa a auxiliar Zorobabel. E a palavra do Senhor diz que quando eles começam a reconstrução do templo, eles começam a dar graças ao Senhor. Eles até citam um salmo de Davi, eles dizem assim: olha, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos dar graças ao Senhor, porque nós já construímos uma parte, nós vamos continuar firmes. Mas a palavra do Senhor diz que quando os outros povos começam a perceber que realmente a reconstrução do templo estava acontecendo, eles começam a se levantar contra o povo de Deus. Os inimigos começam a se levantar contra aquela construção, e alguns homens, alguns líderes de povos que não faziam parte do povo de Deus, chegam até Zorobabel e falam assim: olha, nós queremos ajudar vocês na reconstrução do templo. Nós podemos ajudar vocês porque nós também cremos no Deus que vocês servem. Mas a palavra do Senhor diz que no mesmo instante, Zorobabel entende que na verdade aqueles homens não estavam ali para ajudar, mas eles estavam ali como inimigos. E Zorobabel olha para eles e diz: não, essa reconstrução não cabe a vocês. Esta reconstrução é digna do povo de Deus. Esta reconstrução, aleluia, o Senhor, o próprio Deus, nos deu nas nossas mãos. Então nós vamos fazer esse trabalho. Sabe, eu já quero te dizer uma coisa, irmãos. Você pode ter apresentado o seu projeto aqui, mas eu quero dizer para você: não abra mão daquilo que você colocou. Não abra mão daquilo que você apresentou diante do altar do Senhor, porque há vezes, há momentos na nossa vida que nós fazemos um plano, um projeto, e quando os inimigos começam a se levantar, começam a dizer que não vai dar certo, nós já abrimos mão. Não, nós precisamos ser como Zorobabel, que olha para os inimigos e diz: vocês podem se levantar, mas esta construção, aleluias, o próprio Deus entregou nas nossas mãos, e nós não abrimos mão daquilo que Deus confiou a nós. Aleluias. Não abra mão dos seus planos, não abra mão do seu projeto, não abra mão daquilo que você está consagrando. Meu irmão, mais do que você ter escrito em um papel e ter colocado aqui, desde o dia em que você colocou o seu projeto aqui, agora não é só um projeto escrito num papel, é um projeto espiritual, está no mundo espiritual. Aleluias, o Senhor tem conhecimento daquilo que você colocou aqui. Aleluias, as regiões celestiais têm conhecimento daquilo que você colocou aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: pode esperar, porque os dias maus vão chegar. Pode esperar, porque você está construindo esse projeto sobre a rocha. Você está edificando essa construção, esse projeto sobre a rocha. Mas é certo, aleluias, que o dia das torrentes das águas vão chegar. Mas eu quero te dizer, não se preocupa, porque você colocou, aleluias, sobre aquele que tem o controle de todas as coisas. Você edificou, aleluias, como aquele homem prudente edificou sobre a rocha. Podem vir as torrentes das águas, podem vir as tempestades, podem vir os inimigos, pode vir o que vier, nada vai abalar o teu projeto com Deus, nada vai abalar aquilo que você consagrou diante do altar do Senhor. Aleluias. Quando os inimigos, eles têm essa resposta negativa de Zorobabel, sabe o que eles fazem, irmãos? Sabe o que eles fazem? Eles não ficam contentes, eles enviam uma carta ao rei, dizendo ao rei que o rei precisava prestar atenção naquilo que estava acontecendo, porque os israelitas estavam reconstruindo o templo, mas os israelitas eram um povo rebelde. Eles começaram a atacar o povo de Deus na ferida do povo de Deus, porque realmente eles eram um povo rebelde. Na verdade, irmãos, Nabucodonosor só levou o povo porque Deus permitiu.
Porque se Deus não tivesse permitido, Ele não teria levado o povo de Deus. Então os inimigos começam a atacar o povo do Senhor na fraqueza deles. E eu quero dizer para você, sobre os seus planos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, não se engane que Satanás vai se levantar de forma mansa. Não, ele vai atacar na sua ferida, ele vai atacar na sua fraqueza, porque é assim que Satanás age nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles enviam essa carta ao rei, dizendo, eles falam assim: olha, rei, procure nos arquivos, você vai encontrar toda a história desse povo rebelde, esse povo que se rebelou contra o Deus deles. E a palavra do Senhor diz que o rei, ouvindo a acusação dos inimigos do povo de Deus, ele vai procurar os arquivos, ele vai procurar, aleluia, e ele encontra realmente. Ele realmente tem o conhecimento que aquele povo era um povo rebelde. E quando o rei fica sabendo disso, o rei, ele escreve um novo decreto. E ele pede para que a construção fosse parada, para que a reconstrução fosse parada. E naquele momento, todo o trabalho deles precisa ser paralisado. Irmãos, a palavra do Senhor não dá detalhes. Eu estudei em algumas fontes, acho que o pastor Eliseu até tem conhecimento disso, se ele tiver, pode falar. Mas parece que as obras ficaram paradas por um período de 18 a 20 anos, alguma coisa assim. Irmãos, pensa só, você tem que parar uma reconstrução por 18 anos, ficar em silêncio, só esperando quando Deus enviasse uma segunda ordem. Sabe, às vezes na nossa vida será necessário um tempo. Às vezes no projeto que você colocou aqui, nos planos, talvez o Senhor vai exigir um tempo de você. Porque se nós fizermos pela nossa palavra, lembra, quando as torrentes vierem, essa construção vai ser abalada. Mas se você esperar o tempo do Senhor, se você esperar a palavra de ordem do Senhor, aleluias, podem se passar anos, podem se passar dias e mais dias, mas a construção, a reconstrução vai acontecer, vai sair no papel e o Senhor vai te sustentar para que os teus olhos vejam a reconstrução tenha sido terminada. A palavra do Senhor diz que tudo bem, o povo parou, mas o povo ficou muito desanimado. O povo ficou muito desanimado. Aliás, até voltando um pouquinho, irmãos, eu não posso deixar de falar disso. Quando as pessoas começam a observar que a construção do templo está acontecendo, a palavra do Senhor diz que os anciãos que estavam no meio do povo, aqueles que tinham visto a construção do templo de Salomão, que tinham visto a grandeza daquele templo, quando eles olham para a reconstrução do mesmo templo, eles começam a chorar. Sabe por que eles começam a chorar, irmãos? Porque eles diziam assim: esse templo, a grandeza desse templo é muito inferior ao primeiro templo. A grandeza desse templo é muito pequena comparada à grandeza do primeiro templo. Mas a palavra do Senhor diz, aleluias e glória a Deus pela palavra do Senhor, que Deus, assim como levantou Zorobabel não estava sozinho. Ele tinha a ajuda do seu auxiliar Jesuá, mas ele também tinha o auxílio de 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E a palavra do Senhor diz que quando Ageu vê o povo reclamando da reconstrução, comparando aquele segundo templo com o templo anterior, a palavra do Senhor diz que Ageu se levanta no meio do povo, cheio do Espírito de Deus, e ele diz assim: olha, vocês estão preocupados com as coisas de vocês têm uma casa, mas vocês precisam se dedicar à reconstrução desse templo. E ele diz mais, irmãos, uma palavra que é muito conhecida de todos nós. Ageu diz bem assim: olha, vocês estão preocupados com a glória desse segundo templo? Pois
Eu quero dizer para vocês que a glória dessa segunda casa será muito maior do que a da primeira. A glória desse segundo templo será muito maior do que a da primeira. Ele diz: olha, do nosso Deus é a prata, do nosso Deus é o ouro, do nosso Deus são todas as coisas. Só esperem a reconstrução e vocês verão que a glória de Deus sobre este segundo templo será muito maior do que foi no primeiro templo. Sabe, o Senhor levantou o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para animar o povo, porque os inimigos se levantavam e o povo se esquecia de que quem tinha dado a palavra, de que quem tinha entregado o projeto era Deus. Eles se desesperavam, eles ficavam desanimados, mas o Senhor usava os seus profetas para animar constantemente o povo, para fazer com que o povo se lembrasse que aquele que tinha feito a promessa, que aquele que tinha entregado a palavra era fiel para cumprir, era fiel, aleluias, era fiel para colocar tudo no seu lugar e fazer com que a palavra dele se cumprisse. Aleluias. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque o teu Deus é fiel. Quando o rei pede para parar, o povo fica desanimado de novo, e o Senhor levanta mais uma vez o profeta Ageu e o profeta Zacarias para animar o povo. Zorobabel permanecia ali como um líder, firmado naquilo que o Senhor tinha dedicado a ele, confiante na missão que o Senhor tinha designado a ele. Bom, passam-se esses 18, 20 anos aproximadamente, e veio um outro rei, um rei também conhecido de nós, o rei Dario. E a palavra do Senhor diz que quando Zorobabel percebe que é trocado de rei, ele automaticamente retoma a reconstrução. E eles começam a reconstruir de novo e começam a trabalhar e se organizam para dar continuidade nas obras. Mas mais uma vez, o povo inimigo se levanta contra o povo de Deus. E eles enviam uma carta ao rei Dario, pedindo para que o rei Dario, assim como o rei anterior, bloqueasse aquela reconstrução. A palavra do Senhor diz que os inimigos, eles chegam até Zorobabel e perguntam para Zorobabel quem foi que os autorizou a dar continuidade na reconstrução do templo. A palavra do Senhor diz que Zorobabel, cheio do Espírito de Deus, ele diz assim: nós somos servos do Deus que é dono dos céus e da terra. Ele tem estado conosco, Ele tem nos encorajado nessa grande obra. E Ele diz assim: olha, se você quiser, pode pedir para o rei, para os seus auxiliares e até mesmo vocês procurarem nos arquivos a palavra que foi liberada lá pelo rei Ciro. Nós estamos debaixo da palavra do rei, porque Deus moveu-se no coração do rei, e então nós estamos, aleluia, fazendo essa obra. A palavra do Senhor diz que esses inimigos vão até o rei Dario, contam o que estava acontecendo, e o rei Dario também vai procurar nos arquivos para tentar encontrar esse decreto do rei Ciro. E a palavra do Senhor diz que quando ele começa a procurar nos arquivos, ele encontra o decreto. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando nessa parte da palavra, o Senhor me fez assim pensar como é importante nós escrevermos os nossos projetos. Como é importante você escrever os seus projetos, deixar ele à vista para você não se esquecer daquilo que você apresentou diante do Senhor. Esse aqui é o meu projeto lá do início do ano. Como é importante nós termos arquivado aquilo que nós firmamos diante do altar do Senhor. Porque a profecia que foi liberada pelo rei Ciro, aliás, a palavra que foi liberada, o decreto que foi liberado pelo rei Ciro, foi de muitos anos atrás. E quando o rei Dario foi procurar, ele encontrou. E nesse decreto estava escrito que o povo poderia sim dar continuidade na reconstrução do templo. Quando o rei Dario encontra esse arquivo, ele diz para o povo inimigo assim: olha, eu encontrei o arquivo. Esse povo está trabalhando debaixo de uma palavra que foi dita pelo rei Ciro. E eu digo a vocês, vocês não vão mais interromper a reconstrução do templo.
Vocês não podem mais interromper a reconstrução do templo. Vocês não vão paralisar o trabalho do povo de Deus. Aliás, eu não quero nem que vocês passem por perto da reconstrução. Eu não quero nem que vocês cheguem perto deles. E o rei disse mais: eu quero que vocês façam um levantamento de tudo aquilo que o povo de Deus necessita para reconstruir esse templo, porque eu vou financiar essa reconstrução. Porque o rei, aleluias, a palavra do Senhor diz que assim como Deus se moveu no coração do rei Ciro, Deus também se moveu no coração do rei Dario. E além dele impedir os inimigos de se andarem o povo de Deus, além dele impedir os inimigos de se colocarem diante do povo de Deus, ele diz mais: a partir de agora, eu, rei Dario, eu me levanto como financiador dessa grande obra. Eu me levanto como aquele que vai financiar. Olha, faça um levantamento de tudo que eles estão precisando, do que é que eles precisam, os materiais, tudo o que for necessário, eu vou providenciar, porque eles estão trabalhando debaixo de uma palavra que vem do Deus Todo-Poderoso. Eles estão fazendo uma obra, aleluias, que não é só uma obra terrena, mas é uma obra celestial. Então o rei começa a financiar a reconstrução do templo. Irmãos, você entende o quanto é forte isso? Você entende que o nosso Deus, quando nós apresentamos algo diante dele, está em concordância com os projetos dele. Ele usa até os inimigos, aleluias, para nos ajudarem na reconstrução, na construção, no abrir de portas, fechar de portas, porque o nosso Deus é fiel. Ele é fiel, ele se responsabiliza por cumprir a palavra dele. Ele disse: eu, aleluias, movimentei o rei do coração Ciro, eu entreguei essa palavra a ele. E se eu disse que a reconstrução do templo vai acontecer, a reconstrução vai acontecer. E aconteceu, irmãos. O templo foi reconstruído e a glória era muito grande naquele lugar. A glória enchia aquele lugar. Mas vocês lembram que, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vocês lembram que quando a gente leu Esdras, a palavra do Senhor, ela disse bem assim, olha, aleluias, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Aleluias. Você já conhece essa palavra? Jeremias 29. Aleluias. O Senhor, ele entregou uma palavra a Jeremias. Jeremias enviou uma carta para o povo quando eles estavam, aleluias, no cativeiro na Babilônia. Esse texto que nós vamos ler agora. E é dessa palavra que o rei Ciro está falando aqui. É dessa palavra que o rei Ciro fala no seu decreto. Jeremias 29. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias. Jeremias, no capítulo 29, está escrito assim: a carta aos exilados. Esse povo aqui é o povo que trabalhou na reconstrução do templo. Antes deles saírem de Jerusalém, o Senhor já estava falando com eles sobre a reconstrução. Vamos ler, irmãos, do versículo 4 ao 13, apenas por conta do nosso horário. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês
depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Olha o Senhor já advertindo aqui que os inimigos iriam se levantar mentindo, que queriam ajudar. Irmãos, eu não sei vocês, eu preciso fazer um parêntese. Eu não sei vocês, mas a palavra do Senhor é muito poderosa. A palavra do Senhor é muito poderosa. Essa palavra que nós estamos meditando hoje aqui, ela está contextualizada no livro de 1 Crônicas e no livro de 2 Crônicas. Os dois livros foram escritos também por Esdras. Está contextualizada no livro de Esdras. Está contextualizada no livro de Ageu e no livro, aleluias, do profeta Zacarias. Lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, Paulo relata sobre isso quando ele fala da casa celestial. Ele se lembra da reconstrução do templo. Está contextualizada no livro de Hebreus. Ou seja, irmãos, como fugir da palavra de Deus? Como fugir da palavra de Deus? É uma coisa interligada à outra. Aqui o Senhor já estava preparando o povo de que na reconstrução inimigos iriam se levantar. No versículo 9 aqui, vamos dar continuidade de Jeremias. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor já estava preparando o povo para o trabalho que eles teriam que fazer. Sabe, eu quero dizer algo para você. Você apresentou o seu projeto aqui. Irmãos, não se engane que será fácil. Não se engane que os próximos meses serão tranquilos. Mas construa, consagre os seus planos sobre um alicerce fundamentado. Ouça a voz do Senhor. Assim como o povo ouviu e se colocou a trabalhar. Deem crédito à palavra do Senhor. Desde terça-feira nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, não é verdade? Não se esqueça da palavra que foi liberada dia após dia. Medite na palavra do Senhor. Coloque a palavra do Senhor em prática. Ouça a voz do Senhor. Irmãos, se você seguir essas duas regras, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. O Senhor levantou Zorobabel e entregou a ele uma missão muito difícil. Mas o Senhor também levantou pessoas para ajudá-lo. O Senhor levantou profetas, aleluia, pelo qual ele se comunicava com Zorobabel. Mas o Senhor, antes de tudo isso, havia liberado uma palavra. O Senhor, ele cumpre pela sua palavra. O Deus o qual você consagrou os seus projetos aqui, Ele é fiel para fazer infinitamente mais, porque os planos que Ele tem para nós, assim como nós acabamos de ler, são planos de paz, são planos de prosperidade. O Senhor estava dizendo para o povo: olha, vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar um cenário destruído, está tudo acabado, o cenário é desfavorável, o cenário é contrário. Talvez o seu projeto, talvez tudo que você colocou no seu projeto, você mesmo possa olhar e dizer: nossa, mas o cenário não bate. Esse tempo não condiz com os sonhos, com os projetos. Mas o Senhor estava dizendo para o povo: não olhem para o cenário. O Senhor estava dizendo: se casem. Façam os seus filhos se casarem, se multipliquem, trabalhem, plantem, colham. Aleluias, ouçam somente a minha voz, não a voz daqueles que são inimigos, não a voz daqueles que se dizem contra mim.
Amém? Porque eu sei que os planos que eu tenho para vocês são maiores. Porque eu sei que os planos que eu tenho para vocês são maiores. Porque eu sei que os pensamentos que eu tenho sobre vocês são pensamentos de paz. E Ele diz: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Vocês se achegarão a mim e eu me achegarei a vós. Porque Ele é um Deus fiel nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos.